Jesus para um se assentar do lado e o outro se assentar do outro lado. Eles pediram a glória do reino de Deus. Eles queriam fama, eles queriam status, eles queriam posição. Eles pediram isso de Jesus, mas Jesus não deu a eles. Logo, no capítulo de número 10, quando eles saem da cidade de Jerusalém, eles vão para a cidade de Jericó. Eles estavam dentro da cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade onde era movimentado o comércio. A cidade de Jericó era uma cidade onde tinha muito comércio. As pessoas compravam e vendiam. Jericó era uma cidade economicamente estruturada. Então, era de preferência dos mendigos daquela época ficarem no caminho de Jericó, à beira do caminho de Jericó, esperando as pessoas que fossem comprar alimento ou mercadoria. Quando eles saíssem da cidade de Jericó, eles saíam com o troco daquilo que eles compravam. Então eles ficavam na porta da cidade de Jericó mendigando. Além de mendigo, Bartimeu, ele estava cego. Mas alguém diga que este homem, Bartimeu, era cego de nascença. Não era. O cego de nascença está no capítulo de número 9. No capítulo de número 10, Bartimeu não era cego de nascença. Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu era filho de Timeu. Conta a história que Timeu, ele era um grande guerreiro do exército de Israel. Ele batalhava pelo povo de Israel antes da invasão de Roma. E como ele era um grande homem valente, um guerreiro, ele lutava contra as forças de Roma para não invadir Israel. Mas quando Roma tomou o território de Israel, pegaram Timeu, que era uma ameaça para o governo romano, e mataram Timeu. Timeu foi morto, mas ele tinha um filho, e o filho dele, este homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. O governo romano, com medo de Bartimeu, pela sua revolta da morte do seu pai, quem me ouve, diga amém. Com medo de Timeu ser uma ameaça para o governo romano, o que eles fazem? Eles pegam Timeu e vazam os olhos de Timeu. Eles cegam Timeu. E Timeu era conhecido como filho, Bartimeu era conhecido como filho de Timeu, o valente. Mas ele, um filho de valente, um filho de general, um filho de alguém que era um homem que tinha uma fama, agora está mendigando e cego na beira da estrada de Jericó. A Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Jericó. Jesus entra com poder e autoridade dentro daquela cidade. Jesus entra para fazer milagres, prodígios e maravilha, porque Jesus nunca entra em um lugar para sair, aleluia, sem resultado. Você não vem aqui dentro desta congregação para ouvir pregador, para me ver, não. Você vem aqui para receber a palavra do Senhor. Você vem aqui para receber a presença de Deus. Você vem aqui para ser tocado pelo Espírito. Você vem aqui para ser curado. Só quem vem para receber a presença de Deus. Jesus, quando ele vinha de Jerusalém, irmão, ele veio com uma multidão seguindo ele. Entrou em Jericó e as pessoas seguiam ele. A Bíblia diz que era uma grande multidão. A grande multidão ia com Jesus. Chegaram na cidade de Jericó. Jesus entrou com poder, glória, majestade e autoridade. Jesus estava lá em Jericó. Quando Jesus ele vai saindo de Jericó, quando ele vai saindo de Jericó, escute uma coisa: Bartimeu não reconheceu Jesus na entrada, mas ele reconheceu Jesus na saída. Eu vou dizer para você, ainda dá tempo de você reconhecer que Jesus
passando aqui no meio desta igreja. Ainda dá tempo de você reconhecer que Jesus ainda faz milagre. Ainda dá tempo de você reconhecer que a glória de Deus está neste lugar. Ainda dá tempo de você tomar posse do teu milagre. Ainda dá tempo de você ser tocado pela glória de Deus. Bartimeu não reconheceu na entrada, mas ele reconheceu na saída. Como ele reconheceu? Irmão, Jesus, quando ele vinha saindo da cidade de Jericó, uma grande multidão vinha acompanhando Jesus. Mas naquela época, dentro do governo romano, não podia vir gritando, não podia vir berrando, não podia vir fazendo barulho, não podia vir, aleluia, chamando atenção. Na cidade de Jericó entrava filósofos, entrava general de guerra. Na cidade de Jericó entrava homens importantes, e caravanas eram acostumadas a seguir homens de posição. Caravanas eram acostumadas a seguir homens que tinham algo a oferecer. Mas a caravana que estava com Jesus, aleluia, estava servindo e estava seguindo alguém diferente. Não estava seguindo o rei da terra, mas estava seguindo o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não estava seguindo o general da terra, mas estava seguindo o general dos generais. Não estava seguindo o filósofo, mas estava seguindo o dono da vida, o mestre amado. Aleluia. Jesus estava passando por Jericó. E escute uma coisa, entenda algo: os homens não gritavam, os homens não clamavam, os homens não pediam, os homens não faziam nada. Só se ouvia o barulho das sandálias, só se ouvia o barulho da marcha da multidão que andava com Jesus. Escute uma coisa, eu vou te falar uma coisa sincera, eu vou te falar uma coisa poderosa, eu vou te mostrar que o cego Bartimeu, ele é alguém que ensina, alguém está no culto para receber vitória. Porque enquanto todos ali ficaram calados, andando e seguindo Jesus calado, sabe por quê? Porque eles tinham medo. Porque quem clamasse, porque quem gritasse, porque quem falasse,
segue a multidão, mas não sabe fazer diferença no meio da multidão. Aqueles homens estavam na multidão, mas já Bartimeu fez a diferença, porque não basta estar no meio da multidão, tem que fazer a diferença no meio dela. A mulher do fluxo de sangue estava no meio da multidão, mas ela fez a diferença no meio dela. Bartimeu, antes de ele gritar e antes dele clamar, ele teve que ouvir. Tem crente que quer ser curado, tem crente que quer ser abençoado, tem crente que quer ser renovado, tem crente que quer ser, aleluia, tocado pelo poder de Deus, mas ele não quer ouvir. Quem não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar. Tem que sentar, ele tem que ouvir a voz do Senhor está batendo no meio desta igreja e dizendo: ele ouviu os passos de Jesus, ele atentou a voz de Jesus, no meio da multidão, ele ouviu Jesus conversando com alguém. Nada vai atrapalhar você de ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite. Você pode não estar vendo, mas você tem que acreditar que a tua vida vai mudar. Você pode não estar vendo, mas você tem que acreditar que o teu ministério ele vai ser erguido. Você pode não estar vendo, mas você tem que acreditar nesta noite que ele vai mudar essa situação para você. Aleluia, porque a Bíblia diz que nós não andamos por vista humana, nós não andamos por vista física, mas nós andamos por vista espiritual. A Bíblia fala, aleluia, que nós andamos por fé, e quem tem fé vê milagres, vê milagres, vê milagres, vê milagres. Jesus falou, aleluia, para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória. Tu verás a glória. Oh, ele na beira do caminho, na beira, no canto do caminho. Lugar de crente não é na beira. Lugar de crente, aleluia, é no caminho andando com Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, você pode ver. Tem crente que não está no caminho, ele está fora do caminho, ele está na beira do caminho. Hoje Jesus está dizendo: vem para o caminho de novo. Meu Deus, Jesus dos crentes, na beira do caminho. Mas por que ele não ficava no caminho? Porque no caminho, se ele ficasse, ele era cego. E como ele era cego, podiam passar e atropelar ele, porque andava de caravana. Ei, hoje Deus vai abrir tua visão para você não ser atropelado pelos problemas. Deus abre a tua visão para você não ser atropelado por nada que tente, aleluia, te destruir. Porque ele está dizendo: no caminho você não vai ficar parado, não. No caminho você caminha, na beira do caminho está parado, está parado, está parado. Ei, se você estava parado, volta de novo a caminhar. Se você estava parado, Deus está dizendo: volta! Volta a pregar, volta a evangelizar, volta, aleluia, a visitar, volta a fazer o que Deus te mandou. Sai da beira do caminho. Mas hoje você está dizendo: eu não tenho força. Mas Jesus está passando no meio do caminho para te puxar de novo para o caminho da vitória. Hoje à noite, meus irmãos, de ver a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus essa noite? Bartimeu estava lá, sentado na beira do caminho, e estava mendigando. Muitas vezes nós somos mendigos espirituais.
Muitas vezes nós estamos igual o filho do pai, do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, que ele dizia assim, ó: pai, nem um cabritinho tu nos deste, tu não me deu nem um cabrito, e para esse tu deu boi safado. Tem pessoas que estão pedindo cabritinho, a mente de cabritinho, uma casinha, um caninho, um negocinho, alguma coisinha. Mas o que Deus tem para ti é bom, é grande, é maravilhoso, é excelente, a glória é grande, a unção é grande, é de excelência, é de excelência, é de excelência, é de excelência, é de excelência. Deus está ampliando a tua visão hoje. Se você estava vendo só Jerusalém, não é só Jerusalém, não, é Samaria, aleluia, Judeia, é até os confins da terra, Alabacaba, Baixana. Ele está abrindo hoje a nossa visão, está ampliando, está abrindo nossa visão espiritual, porque o cego Bartimeu estava cego, mas aonde Jesus chega, ele é a luz, ele ilumina. Ele disse, aleluia, eu sou a luz do mundo. A Bíblia fala, louvado seja Deus, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor jamais raiará sobre ti. Todo mundo estava, irmãos, calado, não pedia nada de Jesus, não pedia pelo Senhor dar um milagre para eles, não pedia para o Senhor dar uma bênção, não pedia para o Senhor mudar sua vida, mudar sua história, mudar seu quadro espiritual. Chegou aqui, irmão, frio, mas não pode sair frio, porque Jesus tem para ti bênção. Chegou aqui, aleluia, numa situação complicada, mas você não vai sair daqui nessa situação complicada, porque Ele vai descomplicar lá para você. Ele está dizendo, você não pode sair daqui mendigando e cego, não. Você sai daqui hoje de pé, renovado, curado, com a visão ampliada, abençoado e honrado pela minha presença. A presença de Deus vai te honrar na terra. Enquanto ninguém reconhecia a presença de Jesus, todo mundo calado, ele se levanta em fé e ele ouve os passos e pergunta: quem vai passando? Para ter certeza que será Jesus. Ele disse: ai, Jesus. Na presença de Jesus não tem como a gente ficar quieto, não tem como a gente não sentir a sua presença, não tem como Ele não impulsionar a gente para frente. Deus nos impulsiona para frente, Ele está te impulsionando para frente, para frente, para frente. Esta noite é a noite de restituição. Ele está restituindo visão espiritual, Ele está restituindo sonhos, projetos, ministérios, chamadas. Ele está restituindo hoje tudo que você perdeu, que tentaram tirar de você, que tentaram acabar com a tua vida, te ver medicando, te ver, aleluia, no canto, parado e dizendo: daí ele não se levanta mais. Mas Deus está dizendo: não, porque a última palavra pediram glória, pediram fama, pediram o reino, o trono. Jesus: não vou dar. E olha que eram discípulos, e olha que eram homens que estavam de pé, que enxergavam. Mas Deus, Ele olha para a necessidade da tua vida. Ele não dá para nosso deleite, para nossa vanglória, para se mostrar, para querer ser melhor, não. Ele dá para quem precisa, para quem necessita, para quem carece, para quem vem hoje, mesmo que seja como mendigo, pedindo algo de Jesus. Mas Ele vai dizer: eu vou atender a tua chamada,
Andar a séria, não vai. Quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ele fez um culto a Jesus. Ele adorou a Jesus, ele clamou a Jesus. E as pessoas vão te calar, os homens vão te apedrejar. Pode me apedrejar, pode me chamar de doido, de perturbado, pode me chamar de fanático, pode me chamar do que você quiser. A palavra que você me dá não define a minha pessoa. A última palavra quem dá é Ele. As pessoas te calam, tu não canta, tu não prega, tu não faz
espiritual com fé. O crente espiritual com fé, ele crê na palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Jesus está aqui no meio da igreja e diz: eu ando no meio do cartiçal de ouro. O cartiçal é a igreja. Ele está aqui no meio de você. Ele está tocando aqui, ó. Ele passa e toca, entrega a bênção, entrega milagre. Ele passa e toca, honra a fé. Ele passa e toca e ele completa a obra da tua vida. Ele passa, toca, entrega o teu propósito, a tua vitória. Ele passa e toca e coloca na tua mão a chave da bênção. Ele passa, toca, renova o teu espírito. Ele passa e toca e te abençoa. Ele passa e toca e derrama poder. Ele está aqui, ele está aqui, ele está operando pelo Espírito, pelo Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito da palavra. Arasai, canara, baixanarai. E aqui eu vou encerrar. O que queres que eu te faça? Jesus está dizendo o que tu quer que eu te faça. Aí poderia dizer: Jesus, me dá uma esmola. Meu irmão, desde que está com Jesus, ainda quer pedir esmola. Ele está à frente de Jesus, dá uma bengala. Está à frente de Jesus, dá um campo, aquele campo que vai me levar. Jesus dá uma capa nova, que essa capa aqui já está tão velhinha, né? Porque ele quer continuar medicando. Agora, se você está cansado de ser humilhado pelo diabo, se você está cansado de ser, louvado seja Deus, oprimido por essa obra, por esse espírito maligno, você vai dizer: hoje eu não aceito mais, hoje eu vou receber a minha bênção, e eu vou ter meu milagre, eu vou ter minha vitória. Porque quando ele se revolta, ele joga a capa, ele diz: agora é um novo tempo. Ah, capeta, não está impedindo de eu orar, eu vou orar agora. Ah, capeta, não está impedindo de eu buscar a presença de Deus, mas eu vou descer o monte, eu vou pro vale, eu vou abrir minha Bíblia, eu vou começar a orar e a ler e a buscar a palavra de Deus. Hoje Deus está tirando a cegueira, tirando a capa, tirando a limitação. Deus está arrancando tudo que te atrapalhava, aquilo que as pessoas apontavam para você, apontavam para Bartimeu e diziam: este aí é o ceguinho, este é o cego, Bartimeu. Mas a partir daquele momento, o nome dele não foi mais ceguinho Bartimeu, não. O nome dele foi Bartimeu, filho de Timeu. Mas só que ele é o general, ele é o guerreiro. Guerreiro não para na batalha, guerreiro não desiste fácil. Chega lá, aquele homem cego, mendigo, na beira do caminho. Agora a Bíblia diz que o texto termina dizendo: e logo agora ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho, saiu da beira do caminho e seguiu pelo caminho. Sabe o que Jesus está tirando? Dizendo: eu estou te tirando da beira do caminho para te colocar no caminho. Eu estou te tirando da dívida para te colocar na bênção. Eu estou te tirando do comodismo para te colocar no fervor. Eu estou te tirando da frieza para te colocar no fogo. Eu estou te tirando hoje da enfermidade para te colocar na saúde. Eu estou hoje tirando você da destruição para colocar você no caminho da vitória. Vai recebendo, vai recebendo o poder da palavra, o poder da palavra, recebe. A restituição chegou, diga glória. Eu vou fechar. Em nome de Jesus. E aquilo que estava sendo impedido de você ver, estão se abrindo hoje perante os teus olhos.